Nem toda ruptura do adolescente é uma rebeldia em si, né? Então, assim, muitas das tentativas do adolescente em romper o relacionamento não é só pela rebeldia, só assim, eu quero desobedecer, mas também ele está tentando virar homem. Então, às vezes a gente até atrapalha também, entendeu? Algumas coisas. Não estou aqui julgando, não estou falando que sempre vai ser isso. Mas, em alguns casos, o adolescente ele está o tempo todo tentando encontrar a sua identidade, construir a sua própria forma de ser, às vezes até pensando em exatamente ser um ser exclusivo e não ser aquele ser dependente da família. Então assim, o que um adolescente normal faz? Ele tenta romper todos os limites. Então, podemos ficar tranquilos. Então, assim, você tem um adolescente que está fazendo isso rotineiramente na sua casa, você fica tranquilo. Você tem um adolescente normal, todos eles fazem isso. Nós estamos aqui justamente para poder entender, compreender e tentar amenizar toda essa questão. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre, agora um pouco que pega sobre nós, que é a superproteção dos pais. Quase não existe isso, né? Eu sei que aqui no nosso meio talvez não exista, mas então, irmão, sirva para nós como lição. Até aqui a gente falou sobre um pouco os adolescentes, mas nós queremos também destacar essa questão dos pais também, que é muito importante. Após isso, nós vamos ter um pequeno intervalo, para um café, uma água, e a gente volta depois para a gente falar de alguns assuntos mais práticos. Em relação a essa superproteção, é natural que quando a mãe tenha o bebê, quando ele venha a nascer, aquele recém-nascido, ele depende muito da mãe. Então, ele depende para comer, para segurança, ele depende para ir para a escola, ele depende para ir para a escola mais para frente, mas ele depende para tudo, para beber, então ele chora, ele dá birra, a gente não tem muito a compreensão do que ele está fazendo ali naquele momento. Então, ele depende exclusivamente ali da mãe e do pai, ele depende muito da mãe. Inclusive, não sei se vocês já repararam nisso, o ser vivo que é mais dependente da mãe após o nascimento é o ser humano. Se você pegar qualquer outro animal na face da terra, todos eles já nascem um pouco mais independentes dos pais, ou ficam mais independentes mais rápido. O ser que mais fica dependente é o próprio ser humano. E muito por conta das nossas superproteções. A gente criou mecanismos, a gente pôs tudo para que eles pudessem ficar o máximo dependentes possível de nós por mais tempo. Então é natural que nos primeiros anos a criança dependa muito dos pais. E é necessário que isso aconteça, porque senão ele vai morrer mesmo. E a gente tem essa sensação, né? Eu lembro que no meu primeiro filho, minha esposa constantemente conferia a respiração. Ia lá, dar uma olhadinha, ver se a barriguinha está subindo, está descendo, é normal, dá aquela tranquilizada, depois volta à noite, faz a mesma coisa. E a gente tem essa preocupação o tempo todo. Vencendo essa primeira etapa da infância, de muita dedicação, passa-se por uma etapa mais difícil, que é onde a gente precisa começar a deixar os nossos filhos a serem um pouquinho mais independentes. Claro que num segundo momento da infância isso não pode acontecer totalmente, mas eles precisam deixar um pouquinho mais a serem independentes. Me lembro de uma história de uma mãe que foi levar a primeira vez o seu filho à escola, ali para os 4, 5 anos de idade. E ela foi na segunda-feira, deixou o seu filho, talvez aconteceu isso com alguns de vocês, o filho chorou, naturalmente ele chora. Dá aquela birra, e a mãe fica lá, não, meu filho, você fica aí, não, aquela guerra, né? Não, você fica, não vai embora. Terça-feira, volta a mãe, leva o filho chora de novo, Quarta-feira a mesma coisa, e é uma luta, né, irmãs? Irmãs e irmãos. Quinta-feira a mesma coisa, na sexta-feira, mãe deixa o menino pega a sua lancheira, sua mochila, põe nas costas e fala assim, tchau, mãe. Aí a mãe chora. Porque agora ali há um segundo romper da barriga, do cordão umbilical. Então, veja como isso é muito nosso. Como a gente, às vezes, o seu filho já não depender mais da gente, né? Acaba que isso traz um certo trauma. Lá em casa tem muita diferença. A Luciana, minha esposa, é bem mais protetora, eu sou um pouco mais, eu deixo rolar normal. E ela teve uma vez, ele já com 6 anos, ela viajou, só ficou eu e ele, e ela ficou uns 3 dias fora, primeira vez que ela fazia isso. Eu já tinha ficado algumas tardes, alguns dias inteiros, mas nunca ela tinha viajado e ficado 3, 4 dias fora. E ela me ligava todos os dias, ele está comendo? Tá.
Tá tomando banho? Tá escovando dente? Tá, pode ficar tranquilo, ele está sobrevivendo, ele vai sobreviver. E é engraçado como o comportamento do Felipe, meu filho mais velho, é diferente comigo e com ela. Como ela é mais super protetora, ele pede para fazer leite, ela faz, ele pede para pôr comida no prato, ela põe. Comigo, minha amiga, ele se vira, ele abre a geladeira, ele vai lá, faz o pão dele, faz o leite dele, vai no banheiro, toma seu banho. Então, é muito diferente a forma como se comporta. E eu vejo como essa relação ela é interessante. E, de alguma forma, essa superproteção é muito necessária nos primeiros anos, mas depois a gente precisa começar a abrir mão um pouquinho dessa responsabilidade de ser só nossa. E a gente precisa começar, isso faz parte do amadurecimento da criança. O que acontece? Nós queremos superproteger, nós não queremos ouvir choro nem birra dos nossos filhos. Então, deixa eu te falar uma coisa, tranquilizar os pais que estão aqui, coisas que assim me tranquilizaram também. Você deixou o seu filho chorando por um tempo, isso é normal. Você não satisfez a vontade do leite que ele queria, ele te pediu um leite, pediu uma comida, pediu um brinquedo, pediu algo mais caro e você não deu para ele e ele chorou, é normal. Criança dá birra é normal. O que não é normal é nós pais irmos lá e atender segundo as suas birras. Faz parte da criação e do desenvolvimento dos nossos filhos eles chorarem. A criança acha o tempo todo que o choro vai estabelecer uma vontade. Então, eu vejo isso no meu filho mais novo. Quando a Luciana às vezes sai, a mãe sai para fazer alguma coisa, ele vai lá para a janela e fica chorando 10 minutos. E sabe o que eu faço, irmãos? Eu deixo. Ele chora, ele dá birra, ele rola no chão. E aí, passa 10 minutos, levantou, bola para frente, superou. É importante que ele veja que ele supera a ausência da mãe. É importante que ele veja que ele supera a falta do Danone naquele momento. Então, existe um psicólogo famoso, ele é um psicanalista, chamado Winnicott, e ele fala muito sobre isso. Ele criou um termo chamado a mãe suficientemente boa. O que é a mãe suficientemente boa? É a mãe que dá conta do recado sem fazer muita estribeira. Então, a mãe achava que ela tinha que fazer tudo. Então, o filho chorou, ela tem que trocar naquela hora. O filho está com fome, ela tem que ir lá e dar comida naquela hora. O filho chorou à noite, ela já tem que ir lá, levantar da cama, pegar o menino e fazer que aquilo aconteça e se faça. O filho está com medo, ela traz ele para a cama. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem está acompanhando? O filho está deu problema na escola, vai lá resolver, quer brigar com o menino. É ou não é? Ela quer tirar satisfação com o menino que brigou com o filho dela na escola. E o Winnicott, ele define e fala assim, não, a mãe não precisa disso. A mãe suficientemente boa é aquela que não tem problema ele ficar 10 minutos chorando no berço. Não tem problema o filho mais velho ficar sem um presente que ele vai superar. E em tudo, irmãos, o que o filho, a criança descobre? Que supera. A parte mais interessante que nós mais devemos dedicar aos nossos filhos é que eles superam. O que é o problema? Na adolescência isso se multiplica. Então, se um filho de 1 ano ele chorou ali 10 minutos, um adolescente de 16 anos ele vai ficar 1 mês chorando. Ele vai lá, vai fazer guerra, vai emburrar, vai fazer greve de fome. Você já ouviu falar disso? Adolescente faz isso, greve de fome. Não vou mais fazer isso que você quer, não me comporto mais assim. Meu filho, bom demais. Então, segue em frente. Porque de duas uma. Ou ele vai superar aquilo, aquela dor vai passar, aquilo vai sair, ele vai ver que ele supera, e isso é muito importante, irmãos, que ele supere sozinho, que ele supere os seus traumas, os seus desafios, ou então ele vai querer sair de casa. Se ele sair de casa, de duas uma, ou daqui 1 semana ele volta sem comida, sem onde dormir, sem o que fazer, ou então ele vai encontrar o caminho da vida dele. Só que a gente tem medo disso, né? De um filho de 18, será que meu filho tem 18 anos, vai dar conta de vencer o mundo? A gente está num trauma tão grande, o Alexandre comentou, falei aqui em relação ao trabalho, né? Que, vou falar uma coisa, irmãos, está difícil fazer nosso jovem trabalhar, assim, sabe? Uma carteira assinada, assim, agarrar no batente, sabe? Pegar uma enxada, capinar um lote, está muito complicado. Tanto que eu já comecei uma campanha lá em casa, meu filho desde os 6 anos de idade, eu já venho trabalhando isso na vida dele. Com 12 anos eu quero que você comece a exercer algumas coisas, então tem que trabalhar isso, já faço ele fazer algumas coisinhas, para que quando ele chegar na idade de trabalhar eu tenha menos desafio, não é que eu não vou ter, mas tenha menos desafio. Fiz um compromisso com ele que com 12 anos eu vou dar um canivete para ele, e isso me impõe muita responsabilidade,
porque eu tenho que criar um menino de 12 anos que seja responsável para carregar um canivete. Isso me impõe uma pressão muito grande, que eu preciso ensinar rotineiramente para ele uma rotina madura na vida dele. E como é difícil a gente fazer isso. Eu comentei aqui no culto passado que eu fico todos os dias, eu até achava que era 3 vezes ao dia, mas não, é 6 vezes ao dia, eu tenho que falar para o Felipe, que tem 8, vai fazer 9 anos de idade, que ele tem que escovar os dentes. Eu achava que era 3, porque eu achava que era de manhã, de tarde e de noite, mas na verdade eu tenho que fazer 2 vezes cada período, porque ele vai, ele escova, ele volta, eu tenho que conferir, está tudo errado, eu tenho que mandar ele fazer de novo. Então é 2 vezes em cada período. E irmãos, todo dia, Felipe, vai escovar os dentes, já escovou os dentes, não sei o quê, aquele negócio. Aí eu fui falar com Deus das minhas angústias. Deus, quando que acaba? Quando que eu não tenho mais que falar para ele escovar os dentes? E eu fui ministrado assim, porque ainda bem que é assim. Ainda bem que demoram-se longos anos a gente ensinar alguma coisa para os nossos filhos. Porque se eles aprendessem rápidos, eles também aprenderiam sobre os nossos erros. Imagina, todos os erros que nós cometêssemos, se na primeira vez eles aprendessem aquilo que a gente fizesse. Então, ensinar ao longo dos anos é uma oportunidade que a gente tem de corrigir todos os dias. Tem uma estudiosa sobre esse assunto que diz que é impossível um pai, ele demoraria pelo menos 50 anos para aprender todas as características que um adolescente precisa para ser bem criado. Ninguém tem esse tempo. Então, por isso que nós vamos aprendendo de acordo com o caminho. Faz parte o erro, faz parte o processo, faz parte a falta de segurança dos filhos. É importante que eles convivam com essa ausência das coisas que eles desejam. Por que tem tantos adolescentes suicidando? Porque eles não conseguem superar a dor da frustração. Eles não conseguem superar o medo. O menino sente o medo, a gente vai lá e fala que não precisa sentir medo. Então não precisa disso. Tem uma história que o cara, um desses psicanalistas, né, ele vai atender um caso e ele diz que a criança sentia medo à noite e ele tratou da seguinte forma: o menino sentia medo, o pai foi no quarto, que foi? Eu estou com medo. O que foi? Aí o menino inventa, né? Tem um monstro aqui no meu quarto. O menino tem essas coisas. Não, meu filho, calma, vai dar tudo certo, tal. Posso dormir com você? Não, meu filho, você já tem um monstro aí, dorme só vocês dois. Não precisa apavorar. Mas eu estou com medo. Calma, aí olha, vamos aqui, vem cá comigo. Aí, irmãos, é a paciência em ensinar, que às vezes a gente não tem. E de fato eu vou te falar, é muito difícil ter isso. Vem cá, 3 horas da manhã, é o desafio de ser pai. Olha aqui, meu filho, debaixo da cama, não tem nada, dentro do guarda-roupa, tá vendo? Vou deixar um abajurzinho aceso, você fica aí e vamos dormir. Isso vai acontecer uma noite, vai acontecer outra noite, vai acontecer várias vezes na nossa vida. Só que eles precisam entender que eles superam essas frustrações, para que quando eles chegarem na escola, eles sofrerem bullying. Hoje a gente tem que fazer campanha contra bullying, porque nossos filhos não são capazes de superar apelidos. Nossos filhos não são capazes de superar os defeitos dos seus corpos. Se a menina é gordinha, ela acha ruim, ela não dá conta. Se ela é magrinha, ela acha ruim. Se ela tem muito peito, ela acha ruim. Se ela tem pouco peito, ela acha ruim. Se ela tem muita bunda, ela acha ruim. Se ela tem pouca bunda, ela acha ruim. O nariz é torto, ela acha ruim. Ela quer fazer... Nunca se fez tanta cirurgia plástica em jovens adolescentes como está fazendo hoje. Porque os nossos filhos não estão conseguindo superar os defeitos da sua própria beleza. Quanto mais as frustrações que eles vão ter internas, que são muito maiores do que as frustrações físicas. Eles não conseguem superar a ausência do namorado, de uma namorada. Tem menino aqui que assim, se mata, irmão, por causa de menino. E aí a gente, pai, não entende, né? Aí o menino lá assim, bonézão de abarreta, tatuagem até no pescoço. Você fala, meu Deus do céu. Mala. A gente, né? A gente não consegue compreender essas frustrações. E muitas delas a gente não conseguiu passar adiante aquilo que elas devem ver, as frustrações. Então eu tenho uma frase que eu uso muito com meu filho, o mais velho. Quando ele sofre uma frustração, esses dias ele estava tomando sorvete, caiu as 2 bolas de sorvete no chão. Ele olhou assim com aquela cara de choro. Eu olhei assim para ele, bati no ombrinho dele e falei assim: você supera, guerreiro. Você supera, campeão. Ficar sem 2 bolas de sorvete. Isso é importante. É importante para que eles sejam de fato criados de acordo com essa rotina que eles vão ter na adolescência e na fase adulta.
Se os nossos filhos não conseguem superar isso, quanto mais vão superar a frustração de serem demitidos, de serem relocados em outro espaço, de ocuparem posições inferiores. Entende? Compreende? Como isso é importante no desenvolvimento, o choro é muito importante. A birra, criança normal, dá birra. Adolescente normal, dá birra. Ele vai chorar, ele vai se frustrar, e nós estamos ali para oferecer um ambiente seguro, para que enquanto essa birra, esse choro, essa frustração estiver acontecendo, a gente possa ajudá-los a se reerguer. E ele vai vendo que ele supera. Então, tudo aquilo que nós temos que fazer, todos os movimentos que nós temos que fazer, não é de atender a todos os pedidos e desejos dos nossos filhos. Isso vai tornar filhos ruins. Mas nós temos que apenas oferecer um ambiente seguro para que quando eles forem frustrados, a gente falar, meu filho, supera. A superação é chave no aprendizado da criança. Então não adianta a gente achar que nós vamos fazer tudo, seja um pai ou uma mãe suficientemente bom. Então, seu filho aguenta esperar 30 minutos na porta da escola. Entende o que eu estou falando? Ontem nós estávamos vivendo isso aqui, né? Estava passando algumas coisas do seminário. E o tempo todo aqui, a Ana Laura, né? Ana Clara? Ana Laura. Pai, mãe, já acabei. Estou te esperando. Gente, é cotidiano, né? A gente viveu isso, todo momento se vive isso. A criança tem esse desejo, ela acha que tem que ser atendido o tempo todo. E o adolescente traz isso. E a gente precisa mostrar isso que ele supera. Para mostrar que supera, a gente precisa ter a condição de que nós amamos eles de fato. Então eu vou te fazer uma pergunta para a gente refletir. Quantas ações na sua vida, no seu filho, você mostrou que amou ele de fato? Você já abandonou o trabalho para ficar com o seu filho? Porque, irmãos, nós precisamos dedicar amor às crianças, para que eles cresçam adolescentes saudáveis. E se você talvez não dedicou, ou entende que não dedicou amor suficientemente ao seu filho, comece a fazer isso a partir de hoje. Então, para que a gente possa ajudá-los na sua superação das suas dores, nós também precisamos demonstrar amor a eles. Isso não quer dizer que eles vão corresponder, não quer dizer que eles vão nos amar de volta. Inclusive, deixa eu tranquilizar vocês aqui, nenhum filho vai amar de volta o amor que nós demos para ele. O amor que a gente deu para ele é para ele passar adiante, e não para retornar a nós. Então ninguém aqui precisa ter expectativa de que o filho vai retribuir o amor e dedicação dada. Retribui assim, faz um colarzinho de macarrão na escola, entrega para o pai, sabe? Uma cantiga, e é isso, irmãos, é isso. Te convida para ir no casamento dele, talvez, né? Alguma coisa assim, eles vão retribuir, estou brincando. Mas é assim que funciona, não acha que ele vai escolher na hora que você gostaria, né? E é engraçado, né, falando sobre isso, né? É normal, então, o choro é normal, mas a gente precisa dar o amor. Então é normal que às vezes a criança está chorando, a gente começa a evocar os parentes, né? Não, mas você parece seu pai, mas está a família do seu pai aqui, né? Meu sogro eu estou vendo, né? E a gente precisa tratar muito mais. Então a pergunta fica: você dedicou o amor? Você retirou o tempo de você a dar ao seu filho? Você educou em tudo aquilo que precisa? Isso não quer dizer que você deu tudo a ele. A gente vive tão frustrado que nós não dedicamos tempo aos nossos filhos que a gente começa a comprá-lo com presente. A gente dá presentes para ver se supera um pouco a ausência que nós tivemos. E num mundo tão cheio de coisas, fica cada vez mais difícil focar tempo e atenção e disciplina em relação aos nossos filhos. Em gastar tempo buscando eles na escola. A gente tem Kombi que faz isso hoje. Kombi não, né? Van, né? Kombi já era. Eu já estou falando como um homem antigo já. Tem a van que faz isso. A gente tem babá que cuida dos nossos filhos. A gente tem condomínio fechado, onde a gente pode deixar os nossos filhos brincarem em paz, não precisa da nossa atenção o tempo todo. A gente tem desenho que a gente põe. Se já são adolescentes, a gente compra videogame. E aquilo de alguma forma dá uma aliviada no nosso trampo. Não é verdade? Menino, a gente não dá conta de ouvir birra e choro. Meu filho, eu não dou conta de ouvir o choro. Pega o celular aqui e para de chorar. Porque é difícil ouvir choro. É difícil ouvir o contrário do nosso filho. É difícil a gente ouvir a tristeza. E, irmãos, o amor é o seguinte: a gente sentar com os nossos filhos e falar assim: beleza, vamos passar essa frustração juntos. Você não vai precisar desse celular, você não vai precisar desse desenho, você não precisa de uma namorada. Você não precisa de um namorado.
você precisa de eu dedicar meu tempo a você. Ainda que ele não entenda, ainda que ele ache aquilo ridículo, ainda que ele ache aquilo irritável, enfim, o que importa é que a gente dedique. Eu vou te falar, os filhos percebem se nós dedicamos amor de verdade a eles. Eles percebem quando nós estamos dando tempo de sobra para eles e quando a gente de fato deixou o nosso trabalho para poder ir lá e atender eles. Eles percebem quando a gente deixou uma função que a gente considera importante para fazer uma função que é extremamente essencial para a vida deles. Eles não percebem conscientemente, mas percebem consciente. E aí, irmãos, nós precisamos criar nossos filhos dedicados em amor. Como é que você tem criado seus filhos? Você apenas ensina limites? Você impõe limites ou você ensina os limites para eles? Você vai lá apenas e fala assim, você não pode fazer isso. Ou você senta com ele, explica porque ele não pode e fica ali dando toda a sua atenção para falar assim, bom, agora nós vamos aprender por que isso aqui não pode acontecer. E a gente estava falando sobre isso e o Alexandre trouxe uma história muito legal, eu queria que ele contasse aqui para vocês, que me trouxe até a refletir um pouco sobre isso, em relação à criação das meninas, quando eram mais novas, né? Eu falei, pô, você podia acrescentar, se puder contar isso para a gente, acho que seria uma delas, né? Seria muito relevante. Acho que o mais importante na criação dos filhos, dos adolescentes, não é só impor os limites, mas é ensinar sobre eles e gastar ou investir tempo com os nossos filhos para ensiná-los que não é o limite que garante a segurança deles, a segurança de vida, por exemplo. Boa parte da nossa vida com os meninos em casa tem ou tem ainda escada. E os meninos nasceram na nossa casa que tinha escada. E desde cedo, eu e a Paula, nós tomamos uma decisão que nós não colocaríamos um portão na escada. E desde mesmo antes dos nossos filhos começarem a andar, a gente ensinava eles todos os dias a subir e descer a escada. Então, começava da parte de cima, eles vinham descendo de marcha ré na escada, e depois a gente fazia com que eles subissem engatinhando, depois descesse engatinhando de marcha ré, porque nós tínhamos, no nosso ponto de vista, o entendimento que se nós colocássemos o portão na escada, eles nunca estariam preparados para usar a escada o dia que aquele portão fosse esquecido aberto. E o dia que ele fosse esquecido aberto, a chance deles estarem inseguros era muito maior do que deixando sem o portão, e nós decidimos ensinar todos eles a como subir e descer a escada, mesmo antes de aprenderem a andar. E funcionou. Então, isso é uma ilustração de como nós investimos tempo nos nossos filhos, ao invés de simplesmente estabelecermos um limite do qual, possivelmente, num dia ou outro, eles cruzariam o limite de maneira insegura. É melhor nós nem sempre estabelecemos os limites rígidos, mas ensiná-los como lidar com esta liberdade. Ontem eu já comecei a aplicar isso lá em casa, né? Meu filho eu fechava a porta às vezes para sair, tem uma área externa lá em casa. E agora eu comecei, depois de ouvir a história, né, comecei a aplicar também, né? Falei, nossa, eu preciso realmente gastar tempo nisso. A gente precisa investir nisso mesmo. Me lembro de uma história de um menino adolescente, 16 anos, e ele era o único que levava lanche de casa. Todos os meninos compravam salgado na escola. E ele levava assim, aquele lanche típico, né? Enroladinho no papel alumínio, sabe? Aquela coisa, então ele chegava na hora do intervalo, os meninos todos compravam salgado, Coca-Cola, e ele abria aquele lanche. E aí, as primeiras semanas, ele foi motivo de zombaria, né? Ah, mas que coisa retardada, que nada a ver, sua mãe que faz seu lanche e tal. Ela é minha mãe que faz meu lanche. E ele, todo dia, chegava lá com aquele lanche, abria e tudo mais. E a mãe dele ela também era uma psicanalista. E todos os dias ele fazia isso, e aí o povo começou a ficar curioso. Mas como assim? Sua mãe então todos os dias faz o lanche para você? E ela falou, todos os dias ela faz o lanche para mim. Então,
Ele conviveu com aquela frustração, aquele bullying e tudo mais. Um belo dia chamaram a mãe dele para poder palestrar na escola. E a sala da mãe lotou lá, que é a sala lá da psicanalista lá lotou. Mas não é porque ela era psicanalista, não, é porque ela fazia o lanche. Porque o povo não acreditava que a mulher tinha condição de fazer o lanche. E ela conta que durante a palestra dela, as maiores perguntas eram assim: é você que faz o lanche mesmo do seu filho? Ela sou eu, mas você compra o lanche, enrola um papel? Não, eu pego um pão, põe um presunto, põe uma mussarela, passo uma manteiga, faço e enrolo um papel alumínio. Mas que hora que você faz isso? Não, mas eu acordo de manhã, sento meu filho para tomar café, enquanto nós estamos conversando, eu vou fazendo lanche. Está vendo como é que dedicação aos filhos virou um negócio assim, extremamente absurdo? Você se dedicar ao filho é um negócio extremamente absurdo. Nós vivemos hoje num mundo que a gente já começa negativo. O pai já começa a desconfiar de que ele é um bom pai. Então a gente já anda num mundo que o pai já é um ruim pai, já começa, ele tem que provar primeiro que ele é um pai, para depois ele começar a provar que ele é um bom pai. A gente já começa num mundo onde as pessoas criticam maternidade. Se a mãe trabalha, ela é criticada porque não cuida do filho. Se ela estuda, ela é criticada porque ela não está trabalhando. Se ela fica em casa, ela é criticada porque ela depende de homem, entendeu? Nossa, depende de homem até hoje, absurdo. Aí se ela trabalha e estuda, nossa, mas que absurdo, não cuida do filho. Então a gente já vive num mundo onde as críticas já são totalmente corrompidas. E o que nós precisamos entender é que é a essência do negócio. Então, não é errado cuidar de filho. Não é errado, é uma bênção. Tem muita diferença, irmãs e irmãos, em querer ter um filho e querer um filho. Tem muita gente que quer ter um filho como objeto de desejo, como objeto de presente, como objeto de autorrealização. Então, o tempo todo ela não está dedicada ao filho. A pessoa está dedicada a ela mesma, no filho. Isso é querer ter um filho. Querer um filho, irmãos, é querer englobar tudo isso. Eu fico muito triste com a minha geração, que começa a ter seus filhos calculando as coisas erradas. Se vão dar conta de pagar a escola, se vão dar conta de pagar uma van, se vão dar conta de pagar um plano de saúde, se vão dar conta de pagar uma faculdade. Sendo que, não estou falando que é errado fazer esses cálculos, mas a gente deveria começar fazendo os seguintes cálculos: eu terei amor, disposição a dar ao meu filho? Eu quero realmente atender aquilo que são as necessidades de um filho e aquilo que ele precisa? Então, acho que a gente deveria começar por isso. Como nós dissemos, né? A gente não tem a presunção de exaurir todos os assuntos aqui, porque eles são muitos, mas que isso sejam sementes de nos levar a esse entendimento maior de lidar com os nossos filhos.